né? Isso daqui, inclusive, é importante generalizar um pouco, porque há toda uma operação para, né, da parte da burguesia para promover um clima de unidade nacional, que é mais ou menos assim. Bolsonaro foi eleito, alguns gostam, outros não gostam, mas ele foi eleito democraticamente, ele foi eleito pela maioria do povo, então tem que aceitar e tem que conviver e tem que dar sustentação a isso. Nós vimos, inclusive, que no final da eleição, né, a imprensa golpista exigiu do Fernando Haddad, candidato do PT, que fosse lá dar parabéns ao Bolsonaro, desejar sorte, fizeram uma campanha na televisão, que o Haddad, né, por falta de firmeza política e por excesso de uma política equivocada, acabou cedendo e acabou indo lá desejando sorte, que o Bolsonaro se dê bem, o que teve uma repercussão muito negativa dentro do próprio PT, porque qual é o sentido de você desejar sorte para um governo com essas características? Que todo mundo sabe, agora já não é nem especulação, né? Agora nós já temos fatos, que vai ser um governo de ataque em toda a linha contra a população brasileira. Mas a exigência da burguesia refletia uma política, que é essa política de criar o clima de unidade nacional em torno do governo, que é uma forma de dar sustentação ao governo. Tá? Nesse sentido, também a posse teve um outro tropeço importante, que foi o fato de que o PT, e acabou sendo acompanhado pelos demais partidos da esquerda, não compareceu à posse. Né? Depois de muitas idas e vindas, né? De se o Bolsonaro tinha que ir na posse, não tinha que ir na posse, que tem que reconhecer o Bolsonaro, que não pode falar fora Bolsonaro, etc. E tal. Depois de muita conversa, na prática, os partidos da esquerda, pressionados todos pela situação real, pela realidade, né, da vida, pelas pessoas e tudo mais, chegou à conclusão de que não dava para ir na posse do Bolsonaro. Quer dizer, não dá para levar adiante uma política explícita de colaboração com esse governo. Esse é um outro sinal muito importante, né? Porque mostra que existe uma enorme pressão contra o governo Bolsonaro. Se ele já não tem um grande apoio popular, ele tem uma grande oposição no terreno da esquerda. Né? Quem não teve oportunidade, como o PT esteve no governo uma década e meia aproximadamente, muita gente não sabe como é que foram os outros governos. Mas todos os outros governos, a gente tinha que passar pelo desagradável espetáculo do reconhecimento da esquerda de governos ultradireitistas. Então nós tivemos o Collor, nós tivemos... O Sarney foi um pouco confusa a coisa, mas também teve essa mesma situação. Só o PT, na época, por pressão também das bases petistas, não foi ao colégio eleitoral. Mas tivemos aí o Collor, o reconhecimento do Collor, tivemos aí o reconhecimento do FHC, e essa é a primeira vez que declaradamente se colocam contra fazer esse cerimonial, que é um cerimonial de colaboração com esse governo direitista e de características fascistoides. Então nós tivemos aí, no momento da posse, 2 tropeços importantes que servem para demonstrar uma coisa que é fundamental explicar para todo mundo, para desfazer a confusão. Esse governo não é resultado de nenhuma vontade popular, mesmo que uma vontade popular muito deformada pelas eleições. Esse governo é o resultado de uma fraude monstruosa e por isso ele é um governo sem grande base social. Ele tem menos base social, por exemplo, do que teve o governo FHC, os 2 governos FHC. Quer dizer, ele expressa uma situação de crise da burguesia, ele expressa uma situação
de polarização política no país, e tudo isso daí é muito importante.